MDcast no ar, mais um episódio aqui do portal MD News. Eu sou Márcia Dantas, vocês já me conhecem, toda quarta-feira estamos aqui às 6 horas da tarde para te levar uma história inspiradora. Agora, quem vê um humorista, né, gente, geralmente arrancando risadas das pessoas no palco, não imagina o que ele já passou na vida, quais dores esse homem ou essa mulher carregam, né? Só que, às vezes, quando a pessoa faz a gente rir muito, ela também já chorou muito e já passou por muitos desafios para poder sobreviver. Ela se segurou no humor, na risada. E ela faz disso hoje uma válvula propulsora para a vida também, para transformar a vida das pessoas. Por isso, o meu convidado de hoje ficou conhecido nacionalmente por arrancar gargalhadas com um personagem icônico da televisão brasileira. Vocês já vão saber qual é. Só que agora ele abre uma parte muito mais profunda da própria história também para ajudar outras pessoas. Uma história marcada por violência dentro de casa, pela dor de uma mãe e pela transformação através da arte e do humor. Uma pergunta poderosa que eu já vou colocar aqui para vocês. Será que o humor também pode curar? Essa pergunta eu faço para você, Rossini Macedo. Oi, Márcia, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, imagina. Obrigado pelo eu carinho. Que agradeço. O humor cura. Ou, na realidade, eu só estou vivo hoje por conta do humor. Né? O humor salva, o humor é o esporte da mente. Eu digo que o humor ele é o esporte da mente, porque a gente treina o nosso corpo, a gente abastece o nosso corpo com o que a gente gosta de comer, com o que a gente gosta de beber, e às vezes a gente abastece a nossa mente com notícia ruim, com coisas ruins, né, com tragédias, e aquilo prejudica a mente. Se você praticar o principal esporte, o que a mente mais gosta, que é o humor, ela vai realmente deixar aquelas coisas ruins de lado e vai tocar a tua vida de uma forma mais alegre, mais feliz. É claro que ninguém é feliz 24 Sim. horas, né? A gente sempre tem um estresse de alguma forma, mas o humor, ele é o facilitador da vida, assim, pra gente poder ter uma vida mais saudável e mais feliz. Você sempre foi bem-humorado? Como foi que surgiu o humor? Porque você é do berço do humor, o Nordeste, Paraíba. Muitos grandes humoristas vieram de lá, né? Eu sempre digo assim, eu fui a pior criança da minha cidade. Jura? Né? Não foi só da minha escola. Eu fui expulso da mesma escola 5 vezes. E da minha cidade, tudo que acontecia de ruim na minha cidade, as pessoas diziam é o Rossini de Analdo, que era o nome do meu pai, né? Cidade interior do Nordeste, não sei se lá no Pará Sim. é assim também, mas no interior do Nordeste, Rossini de Analdo, é aquele menino Rossini de Analdo, aquilo não vale nada. Então, eu era um menino muito ruim, muito travesso, e justamente por conta das coisas que aconteciam na minha casa, né? Eu vivia aquilo todo dia, praticamente. E aí eu descontava nos meus amigos, eu descontava em tudo, eu fazia todo Era uma tipo de maldade. fuga, era um jeito de você... Eu acho que sim. E o que acontecia? E às vezes essas maldades que eu fazia eram engraçadas, né? Às vezes não eram, mas às vezes eram engraçadas. Então... Tipo o quê? Conta uma aí, você lembra? Eu, assim, não tinha uma corrida de jegue, né, na minha cidade, né? Lá no Nordeste é muito tradicional. Eu pegava, botava um capacete e saía montado no jegue para correr no jegue de capacete. Todo mundo disse, esse moleque é doido, né? Então, assim, fazia tudo que era presepada que você possa imaginar de Você era criança. Parecido já? Era. Que gostava de estar no meio da confusão. Parece até que eu já queria ser artista mesmo, né? Mas eu não tinha pretensão nenhuma, porque eu já tinha ficado 3 anos na 3ª série e 3 anos na 5ª. Até os 14 anos eu era semi-analfabeto. Eu não sabia ler e escrever direito. A minha letra era feia pra caramba, até hoje ainda é muito feia, né? Mas eu não sabia ler e escrever direito. E hoje eu sou autor de um best-seller, né? Então a vida ela dá muitas voltas e a gente... só tem que seguir o fluxo, mas o fluxo certo, o fluxo Sim. da fé, o fluxo do amor, o fluxo das coisas boas que a gente chega onde a gente quer chegar. Mas como foi que a violência doméstica que a sua família, sua mãe sofreu, deixou marcas em você? O que ainda existe disso? Como que você transformou isso, por exemplo, em livro, em palavra? Márcia, a primeira imagem que eu tenho de criança é de ver a minha mãe apanhando meu pai. A primeira imagem, assim, qual é a primeira lembrança da tua vida, né? Que é por volta de 4, 5 anos de idade, a gente lembra de muitas coisas. É de ver isso. A segunda é de ver minha mãe sangrando, levar minha mãe para o hospital sangrando. Então isso é muito traumático e muito ruim para uma criança, né? Muito. E eu nunca fiz regressão, nunca fiz terapia, nunca fiz nada disso. Eu fui descobrindo isso, né?
ao longo da minha vida, conversando muito com a minha mãe. A minha irmã, que viveu a mesma história, era 3 anos mais jovem do que eu, viveu a mesma história que eu vivi, morreu por depressão, com 48 anos de idade. Jura? Meu Deus. Porque ela não conseguiu levar isso, né, da forma que eu levei. Né? Uma das coisas principais para a gente superar isso é o perdão. Né? Eu consegui perdoar o meu pai. Em vida? Em vida. Eu virei amigo do meu pai. Os últimos 5 anos de vida do meu pai, a gente aproveitou como se fosse a vida inteira, tentando aproveitar, tentando virar amigos mais próximos e tal. E a gente viveu de uma forma muito, muito bacana, muito intensa, eu e meu pai. A gente era muito amigo, né? Eu tenho muita saudade dele até hoje por conta disso. Como porque que ele virou pai de mais 2 irmãs minhas e isso nunca aconteceu com elas, né? De outra família, né? Mas olha, eu fiquei, desculpa te interromper, mas quando você falou em perdão, me pegou um pouco. Porque para uma criança que sofreu tudo o que sofreu, como foi que esse perdão foi construído ao longo dos anos? Assim, eu imagino que não foi do dia pra noite. Não. Você ficou um tempo sem falar com ele? Fiquei um tempo sem falar com meu pai. Eu ia na minha cidade, não queria ver o meu pai, meu pai morava na minha cidade, eu morava em João Pessoa, na capital. Então eu voltava na minha cidade, eu ia para casa da minha avó e não queria ver meu pai. Eu ficava assim. Você tinha medo dele? Não era medo, era assim, eu tinha repulsa a ele, assim, aquela coisa assim, sabe? E ele nunca tinha te pedido perdão? Não, ele nunca me pediu, na realidade, perdão. Ele nunca lhe pediu perdão. Você perdoou, então, por você. Eu que perdoei ele, assim. Nossa. Perdoei por ele e por mim. Eu digo, pai, vamos acabar com isso e vamos tocar a vida. Qual foi esse dia? Teve algum momento que você decidiu isso? Claramente, assim, Márcia, o dia exato eu não lembro, de verdade. Mas foram várias aproximações, principalmente quando o meu filho nasceu. Meu filho mais velho tem 36 anos e tem 30 anos que meu pai morreu. Né? Então, quando o meu filho nasceu, aquela coisa assim, meu pai ficou deslumbrado, assim, pô, sou avô, né? Então, avô de um menino, ele já era avô. Eu tenho uma sobrinha mais velha do que meu filho, que era filha da minha irmã. Mas ele não dava muita bola. Mas quando meu filho nasceu, ele pirou, assim. E aí é aquela coisa de proximidade. Eu já fui morar em Campina Grande, era mais próximo da minha cidade, aí ele ia mais lá, eu ia, né? E aí ele ficou doente, ele teve diabetes, ele teve problema de cardíaco e tal. E aí eu comecei a cuidar, minha ex-mulher me ajudou muito a cuidar dele, a mãe dos meus filhos. E a gente construiu uma relação muito bonita, muito bacana. Mas foi muito difícil, porque a violência que aconteceu na minha casa, né, com meu pai e minha mãe, foi um negócio muito duro. Porque o meu pai, eu perdi o pai dele, o meu avô, e o pai da minha mãe também faleceu quando eu tinha 10 anos. A partir daí, a violência se intensificou. E eu tinha 2 avós, uma católica e uma evangélica. Nossa. E eu ia todo domingo, passei aí todo domingo nas 2 igrejas para fazer um pedido para Deus. Eu ajoelhava na frente das igrejas com 10 anos. E aí eu dizia assim, na frente do altar das igrejas, dizia, Deus, eu só queria crescer mais rápido para não deixar meu pai bater na minha mãe, fazer eu crescer mais rápido. Um pedido de uma criança. Aí, coincidentemente, 3 semanas depois que eu comecei a fazer esse pedido, eu fui numa banca de revista, que eu adorava futebol, adoro futebol até hoje, e eu sou apaixonado por Zico. Zico é meu ídolo. E aí tinha Zico na capa da revista Placar, que era uma revista que falava de futebol, tem até hoje, mas hoje é digital. E eu peguei aquela revista e a chamada da capa dizia qual o segredo do Rei do Rio? Eu digo, eu quero saber o segredo do Zico, mas eu não sabia ler direito, então eu pedi o dono da banca para ler para mim. Ele leu e aquelas palavras do dono da banca, Márcia, era como se soou no meu ouvido como se fosse Deus falando comigo. Sabe? Eu já entendi que era a forma que Deus encontrou de se comunicar comigo, eu com 10 anos. Dizia que Zico se preparou mais, teve que fazer mais exercício, teve que fazer mais academia, para ele poder crescer mais rápido, ficar mais forte para aguentar a pancada dos adversários. Eu digo, então é isso que eu tenho que fazer. Então eu atribuo a Zico a disciplina que eu criei na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu sou um cara muito disciplinado, muito focado. Nunca atrasei um show, nunca atrasei nada na minha vida, porque eu sou um cara muito disciplinado por conta disso. E com 14 anos eu fiquei do tamanho do meu pai. Foi a última vez que meu pai bateu na minha mãe. Ele chegou no aniversário da minha mãe, a casa lotada de gente, a minha família, a família da minha mãe, 2 amigos meus e 2 amigas da minha irmã. Sim. Eu disse que não queria festa aqui.
Aí mamãe disse, mas eu fiz, vamos ficar aqui com a gente. Ele bateu na minha mãe, na frente de todo mundo. Eu peguei, levantei. Meus tios não tiveram coragem de levantar. As pessoas tinham medo dele. Meu pai não era uma pessoa violenta. Meu pai era uma das melhores pessoas que eu conheci. Bom, aí quando ele bebia, ele virava uma outra pessoa. Era o álcool. Então. E ele andava armado. Ele era fiscal do Estado, né? Meu pai era ele tinha um emprego público muito bom e tal. E aí eu segurei nas mãos deles. Pai, o senhor não bate mais na minha mãe, não. A partir de hoje, o senhor não bate mais na minha mãe, não. Ele viu que ele não tinha força para se soltar. Eu segurei nas duas mãos dele. Ele disse, e você vai bater em mim? Eu digo, eu não posso bater no senhor. O senhor é meu pai. Eu tenho respeito pelo senhor que o senhor não tem pela sua família. Então me solte. Eu soltei ele, ele foi do quarto, voltou com a arma e apontou para mim. Aí eu achei que eu ia morrer. Mas eu digo, já que eu vou morrer, mas vou deixar ele com trauma pro resto da vida, né? E vou salvar minha mãe. Aí eu disse, o senhor vai atirar, a bala vai passar por aqui, eu não vou morrer, porque o seu pai, que era meu avô, me ensinou a ser homem, esqueceu de lhe ensinar. O senhor é um covarde. Homem que bate mulher é um covarde. Ele baixou a arma, começou a chorar, foi pro quarto. E aí eu olhei para minha mãe e disse, a senhora não se separar do meu pai hoje, eu e minha irmã vamos morar com minha avó, ninguém aguenta mais isso. Ela disse, meu filho, eu mesmo amando o seu pai, eu vou separar dele. E aí como é que uma criança de 14 anos vai entender um negócio desse, né? Que uma mulher, a mãe, sua mãe, que apanha do seu pai, ama o seu pai mesmo apanhando dele. Aí eu fui para casa da minha avó e pensando naquilo, acordei umas 11 horas da manhã, a minha avó foi a mulher mais maravilhosa que eu conheci na vida, assim. Acordei, minha avó não foi dar aula, ela era professora, ela não foi dar aula para cuidar da gente. Aí eu disse, vó, tem café? Ela disse, tem, meu filho, claro que tem. Tomei o café do Rafael aqui e eu senti o mesmo sabor que eu senti no café da minha avó, que eu senti naquele dia. Era o sabor do café da liberdade, sabe assim, você tomar aquele café e... eu não gostava de café e de repente eu tô tomando o café da minha avó que eu já tinha tomado e não sentia aquele mesmo sabor. O dia parece que estava mais claro, tudo era mais visual, sabe? Aí eu percebi que tinha aquela pequena biblioteca assim diante daquela mesa. Minha avó era professora. E aí eu via aquela biblioteca todo dia, porque eu passava ali, eu ia na casa da minha avó todo dia. Mas eu não enxergava. Aí eu percebi que enxergar é diferente de ver. Sim. Com 14 anos eu já percebi isso. Quando você enxerga, é uma coisa que você quer muito, uma coisa que você, né, quer absorver aquele conhecimento e tal. Aí eu peguei um dos livros daquele, era um livro de um poeta de cordel da minha cidade, chamado Antônio Henriques Neto, que virou meu segundo pai, meu maior ídolo no humor, na poesia e tal, e minha referência, né? E eu peguei aquele livro, eu estudava com duas filhas mais novas dele, ele era amigo do meu avô, os filhos mais velhos dele foram meus professores, 3 filhos dele foram meus professores, ele tem 7 filhos, ele morreu em 2017 com 94 anos. Uau, viveu muito. Ele era um cara muito feliz, muito alto astral, juntava gente para ouvir ele contar aquelas histórias. E eu abri o livro dele era mais ou menos do tamanho do meu aqui. Vou pegar o meu para servir de referência. Perfeito. Era mais ou menos desse tamanho aqui, certo? Essa espessura. Eu abri na primeira página e li a poesia, só que eu demorei umas 2 horas para ler porque eu não sabia ler direito. Aí, 14 anos e não sabia ler direito. Mas eu gostei da poesia. Gostei daquela... Aí eu digo, vou ler de novo. Quando eu li de novo, eu percebi que eu li mais rápido. E toda vida que eu relia, eu relia mais rápido. Eu digo, olha, vó, tô aprendendo a ler. Minha avó ficou toda orgulhosa. Eu disse, vó, eu não vou para a escola a semana inteira. Eu vou ficar lendo o livro de São Antônio. Eu li aquele livro inteiro durante aquela semana, Márcia, e onde tinha uma poesia que eu gostava muito, eu parava e lia várias vezes. Quase decorou. Não, eu decorei 5 poesias. Eu percebi que eu tinha facilidade de decorar. E só uma pausa, sua mãe se separou mesmo? Sim, minha mãe Nesse momento ela separou dele. E a sua avó começou a ajudá-la nesse processo? Sim. Aí a gente, desse momento eu comecei, em vez de eu ser a pior criança da escola, quando eu cheguei na escola na outra semana, declamando as poesias, juntava gente. Pra ouvir. Do jeito que eu via o seu Antônio juntar gente, eu comecei a juntar gente para me ouvir. Aí uma professora, que eu amo de paixão, tá no livro ela aqui, a foto dela inclusive, ela chegou e disse, mas meu filho, dona Terezinha, meu filho, você declama tão bem poesia de cordel, eu não sabia que você tinha esse talento. Você não quer participar do teatro da escola, não? Aí eu digo, professor, é tudo que eu quero, mas a senhora não deixa, a senhora só deixa quem tira 8, 9, 10, eu só tiro 2, 3, 4, como é que eu vou participar, né? Aí ela disse uma palavra mágica para mim, disse, estudando. Olha. Aí eu olhei, eu disse, caramba, é só eu fazer com o livro da escola o que eu fiz com o livro do poeta, né?
peguei o livro da escola, eu queria engolir aquelas páginas assim, para decorar o mais rápido possível, para ela poder me dar o oportunidade. Porque os meus amigos já participavam, eu tinha 3 amigos de infância que são meus grandes amigos até hoje, já participavam do teatro, e eu não. Aí eu digo, não, eu tenho que estar lá para estar junto dos amigos. A gente é assim quando é criança, né, adolescente. Sim. E aí eu tirei 8 em uma matéria. Olha. Educação física. E 9 e 10 em todas as outras. Eu descobri com 14 anos, Márcia, eu conto isso nas minhas palestras, eu descobri com 14 anos o que todo mundo precisa descobrir. Muita gente passa a vida inteira e não descobre. Que todos nós temos a mesma capacidade. Se a gente adquirir o conhecimento que a gente quer adquirir para chegar onde a gente quer chegar, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir, só Deus e mais ninguém. Então a gente chega, o que a gente quiser ser, a gente é. Né? Você trabalhou com um dos caras que é a maior referência, eu tive a oportunidade de ir no programa dele, o Silvio Santos, né, 2 vezes. O Silvio Santos começou, virou dono empresário do SBT com 60 anos de idade. Então, você imagina o quanto... o Roberto Marinho é a mesma coisa, da Globo. Então, tudo é possível, é só você querer. Isso aconteceu comigo com 14 anos. Você tem uma história de superação muito bonita, né? O jeito que você conta, eu vejo nos seus olhos que brilha quando você fala da Terezinha, brilha quando você fala da sua avó, brilha quando você fala do seu pai. Você tem esse dom de envolver pela fala. Isso desde sempre? Desde os 14? Não, então você começou a descobrir eu acho que foi aí. No teatro mesmo? Aí eu fui participar do teatro. Aí no teatro... Você sabe que eu fiz 7 anos de teatro, né? E meu sonho não era ser jornalista, era ser atriz. E aí eu fui destaque do teatro, porque eu coloquei no meio das falas trechos de poesia de Cordel de Seu Antônio, que a professora pediu. E eram engraçadas. Aí a galera ria. Aí eu digo, olha só como é gostoso fazer as pessoas darem risada, né? E aí, naquele ano, que eu fiquei o resto do ano na minha cidade, tudo era eu. Dia do índio, eu era o índio. Dia do soldado, eu era o soldado. Tudo era eu, né? Olha, aí eu também virei assim na escola, viu? Todo mundo falava, a Márcia vai fazer isso, a Márcia vai fazer aquilo. Quando a gente gosta... Só que a minha mãe resolveu morar na capital para voltar a estudar, para ter mais liberdade e tal. E ele me levou minha irmã. Minha avó também foi morar na capital. A gente foi todo mundo para a capital. E aí eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe, estudar e trabalhar. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar. Com 20, eu já tinha minha primeira empresa. Com 25, a minha empresa tinha 60 funcionários. E era de que essa empresa? Eu fabricava cinto, bolsas e carteiras de couro. Por isso, o Tonho dos Couros. Não, o Tonho dos Couros é por outro motivo. Poxa, eu queria que fosse por esse. Não é, o Tonho dos Couros é um apelido do poeta, do seu Antônio Henriques Neto, que ele não gostava, e eu botei no personagem para sacanear ele. Olha! E ele passou a amar o apelido, porque o personagem se destacou nacionalmente. Mas o couro, então... Sim, mas tinha uma ligação também, né? Uma forte ligação, porque eu trabalhei 9 anos nesse ramo, e eu fui um cara muito feliz nesse ramo. Foi aí que meu pai começou a me admirar, porque eu virei empresário, né? Aquela coisa, bem sucedido. Em Campina Grande, eu tinha 6 lojas, uma fábrica com 60 funcionários. E meu pai começou meu filho é isso, meu filho falar de mim para todo mundo. E a gente virou muito amigo nesse período aí. Só que eu não era um cara feliz, né? Eu queria ser feliz de verdade. Eu só era feliz no final de semana quando eu me juntava com meus amigos. Eu contava piada, poesia de cordel para meus amigos, que eles riam. E aí aquilo foi... Meu pai faleceu em 93 e em 96 a minha empresa quebrou. Eu fechei a minha empresa e eu disse, eu vou aprender a fazer evento, eu vou virar humorista, mas primeiro eu vou aprender a fazer evento, que se o cara não quiser me contratar, eu faço o evento, eu me contrato. Aquela coisa de empreendedor, né? Aí eu fiz o primeiro evento, que foi na minha cidade, em Picuí, na Paraíba, que é a cidade mais famosa da carne de sol no Nordeste, por conta desse evento que eu criei, que se chama o Festival da Carne de Sol de Picuí. E eu criei o concurso do maior comilão de carne de sol de Picuí. Do mundo. O concurso maior comilão de carne de sol do mundo. E a gente foi para Jô Soares em 97. Porque a festa foi muito grande, o evento foi muito grande. Eu levei Reginaldo Rossi, banda magnífica, botei para cantar. Nossa. Foi um sucesso muito grande. O evento se transformou assim, transformou minha cidade, na realidade, né? E aí o Jô te chamou. O Jô me chamou e chamou o cara que ganhou o concurso, que comeu 1,850 kg em 15 minutos de carne de sol na época. Meu Deus! Mas eu criei o concurso pensando no Jô Soares mesmo. Aquela coisa assim, eu vou fazer uma coisa que o Jô Soares vai chamar, porque eu assisti, achava legal. Eu digo, o Jô gosta de coisa inusitada, eu vou criar uma coisa inusitada para levar. E aí, nessa entrevista que tá no meu canal do YouTube, eu contei várias histórias pro Jô, ele riu pra caramba. Eu digo, pô, se eu conseguir fazer o maior humorista, um dos maiores humoristas do Brasil sorrir, eu faço qualquer pessoa, né? E aí aquilo me destravou e eu... Foi essa entrevista que meio que abriu as portas? Abriu as portas para mim. No ano seguinte, em 98, eu fiz o evento novamente e foi o meu primeiro show, foi em 98, quando eu fiz um show para 10 mil pessoas na rua, assim.
Eu digo, ó, o humorista que eu contratei não veio não e eu vou fazer no lugar dele. Aí, pá, comecei a contar piada pro povo. E o povo morreu de rir. Eu digo, ó, é isso aqui meu futuro. E o Tonho dos Couros, como foi que surgiu Aí eu esse criei em personagem? 99. Em 99 eu fui pra Vitória, né? Eu saí da Paraíba. Eu fui pra Vitória, comprei um restaurante de carne de sol de um primo meu lá em Vitória. E lá eu montei a segunda... Vitória passou a ser a segunda capital do Brasil a ter uma casa de show de humor. Só existia em Fortaleza, aquela casa de bar, que tem show de humor e tal. Depois foi o Diogo Portugal abriu em Curitiba, depois Danilo e o Diogo abriram aqui em São Paulo e por aí vai, né? Inclusive o Diogo se inspirou na minha casa de show lá em Um beijo, Diogo Portugal, Vitória, adoro ele. E o Danilo também esteve lá e tal. E aí eu fiz isso e fiz shows nessa minha casa de show durante 13 anos no meu restaurante, né? Que depois eu separei da minha mulher, ficou para minha ex-mulher e tal. Mas assim, a gente... foi um sucesso muito grande, né? Essa coisa do show de humor lá. Até eu chegar na televisão. E quando eu cheguei na televisão... Como foi que chegou? Dá pra contar? Eu cheguei na televisão em 2004, quando eu ganhei o primeiro festival de piadas do Show do Tom, na Record, em 2004. Primeiro festival de piadas da TV brasileira, né? Eu fui o felizardo. Então, Tom Cavalcante. De ganhar o primeiro, foi eu. Ganhei um carro zero lá e aí abriu as portas. Logo depois eu fui pro Silvio Santos, fui Gugu, Faustão, todos os programas de televisão naquela época eu participei, praticamente. Mas o personagem fez sucesso mesmo? Não, aí você perguntou como eu criei o personagem. Aí eu criei o personagem para botar no rádio, né? Porque eu estreiei no rádio em Vitória. E na rádio eu digo, cara, eu tenho que criar um personagem. O cara queria fazer um programa de forró, né, tocando música nordestina. Em Vitória não existia isso, e com humor. Aí eu digo, é o Tonho dos Couros. Aí eu criei o personagem, aí caracterizei o personagem para poder fazer show, né, e botar no rádio. Aí foi um sucesso muito grande. Pode contar uma piada do Tonho dos Couros pra gente, do jeito dele? Sim, então claro. vamos. Ô, Márcia, você sabe que eu sou nordestino, né, e nós nordestinos, quando chega em São Paulo, né, a primeira coisa que as pessoas dão a gente aqui é emprego que tem eiro, né? Pedreiro, jardineiro, padeiro, porteiro, couveiro, é só essas coisas. E a gente não ganha dinheiro, mas eu queria era ganhar dinheiro, sabe, Márcia? Eu queria ganhar muito dinheiro. Aí, rapaz, eu cheguei, Márcia, um dia o cara chegou e disse, para ter um emprego de garçom. Eu digo, eu tô dentro, quero. Mas não teve treinamento, não teve nada, eu já fui entrando. Aí eu tinha um cliente sentado, eu digo, meu amigo, o cardápio, o senhor quer dar uma olhadinha? Ele disse, faça favor, faça frango frito. Se alguma coisa para acompanhar, se farofa, feijão e fritas. E para beber, Fanta. Só aceita um pãozinho enquanto espera a refeição e se faça fatiado. Esse cara é meio perturbado do juiz. Peguei a comida, botei em cima da mesa, o cara comeu, voltei e disse, sobremesa, senhor? Frutas frescas. E alguma preferência? Figo. Botei o figo, o cara comeu, voltei e disse, cafezinho, senhor? Forte fervido. Botei o cafezinho, o cara bebeu, voltei e disse, como é que tava o cafezinho, senhor? Frio, fraco, fedorento, fervido, no forno, no filtro, furado, com formiga flutuando. Eu disse, pronto, eu quero saber até onde esse cidadão vai. Como é o nome do senhor? Fernando Fagundes Faria Filho. Só é da onde? Fortaleza. O senhor trabalha, fui ferreiro. E deixou o serviço, fui forçado. Por quê? Fatou ferro. E o que é que o senhor fazia lá? Ferrolho, fechadura, faca, ferragem. Só torce por algum time, foi Fluminense. E deixou porque fez feio. E que time eu só torce agora? Flamengo. O senhor é casado? Fui. E sua mulher faleceu. De quê? Frio e fome. Eu disse, meu amigo, eu não aguento mais não. Se o senhor disser mais 10 palavras com a letra F, pode se levantar e sair daqui sem pagar a conta. O cara se levantou e disse, foi formidável, figura. Fazendo fiado fácil, fico freguês. Aí saiu andando, eu disse, ei, faltou um, eles ferre-se. Felicidades. Muito bom! E o personagem estourou. Aí, nossa! essa história, por exemplo, essa piada... São histórias que você traz de onde? Essa história é de domínio público, essa não é da minha autoria. Mas essa história, por exemplo, marcou muito, porque foi no Festival de Piadas em 2004, né? E ninguém contava esse tipo de piada, assim, eram piadas mais comuns e tal, né? Uma piada dessa, pra você decorar um negócio desse, você escrever ou decorar. Depois eu escrevi a do P, a do C, eu digo, eu vou escrever várias letras, que é pro cara não dizer que eu sou um humorista de uma letra só, né? E aí a coisa foi fluindo, assim, foi uma coisa muito legal e abriu as portas, né, da TV, porque era diferente. A gente fazia um humor diferente. Aí eu comecei a levar o humor com poesia de cordel, né? Que é o que eu faço, que é o diferencial do meu trabalho, né? Por exemplo, eu escrevi uma história que eu digo que é a única história do mundo. Não existe uma história no mundo. Você pode procurar na literatura que não existe. Uma história que você fala a verdade e mente ao mesmo tempo. É? Você já ouviu falar nisso? Não. Vou te contar uma história em poesia de cordel, da minha autoria, que você mente e fala a verdade ao mesmo tempo. O título é O Padre Muambeiro.
Diz assim, o padre Assis voltava de uma viagem dos Estados Unidos de avião, do lado de uma muambeira com muita bagagem que olhava para ele com a segunda intenção. Quando do Brasil foi desembarcar, ela pediu o padre para levar, debaixo da batina, um secador de cabelos de última geração, pois a cota dela já tinha estourado e só assim ela se livraria da fiscalização. O padre respondeu muito preocupado, disse, minha filha, você sabe que eu não posso mentir não, mas para lhe ajudar eu vou levar. O padre foi no banheiro do avião, amarrou o secador de cabelos debaixo da batina, no cuecão, e quando na alfândega chegou, o fiscal curioso perguntou-se, padre, alguma coisa a declarar? O padre disse, da minha cabeça até a cintura, nada que possa interessar. O fiscal achou engraçado e perguntou insistente, e da cintura até os pés, algo que precisamos fiscalizar? O padre disse, eu carrego um maravilhoso e moderno equipamento, destinado exclusivamente às mulheres, mas nunca foi usado até o presente momento. Caindo na risada, finalizou o fiscal. Disse, pode passar, padre. Aqui nunca cobramos imposto desse tipo de instrumento. Muito bom. Nem mentiu, nem falou a verdade. Nem falou a verdade, nem foi fiscalizado. E, assim, como foi a literatura? Porque teve essa coisa da avó, teve, né, você começar a gostar dos livros, começar a se interessar. Mas escrever é diferente? É diferente. Não. Quantos livros você já tem publicados? Eu tenho 4 livros publicados. Esse é o mais recente, que é o best-seller. Esse é o mais recente, é o best-seller. Mas surgiu de uma vontade de... Com São Antônio, com o poeta, né? Eu comecei a ir muito na casa dele, comecei a acompanhar muito, né? Eu namorei com as 2 filhas mais novas dele, tentando virar genro dele, mas elas não quiseram casar comigo. São minhas amigas, moram na Inglaterra, as 2 até hoje. E casaram com 2 ingleses. E aí, assim, ele virou meu segundo pai, então eu ia muito lá. Quando eu ia para minha cidade, o primeiro lugar que eu ia era a casa de São Antônio. Então eu ficava o dia inteiro, ele escrevia numa maquinazinha de escrever, e tal, ele me dava, eu tenho várias poesias inéditas dele, né? Olha. Inclusive digitalizei tudo, mandei para a família, e eles lançaram um livro em 2022, foi o 4º livro dele, depois que ele morreu em 2017, então foi uma coisa assim muito bacana, porque eu comecei a tomar gosto por aquilo, né? Aprender com ele, né? Assim, é claro que... E o seu forte é poesia? O meu forte é poesia. Mas o diferencial, assim, é que ele é um poeta diferente. A métrica da poesia dele é perfeita, sabe? Ele tem uma neta que é matemática, que é professora de matemática. A tese de doutorado dela foi justamente sobre isso, sobre a poesia do avô dela, né, que é metricamente perfeita. Uau. E um cara semi-analfabeto, ele aprendeu a ler, ele é autodidata, ele era autodidata. Então é um negócio fenomenal, né? E isso me... Sabe, eu me encantava e eu tive a oportunidade de declamar alguns trechos de poesia dele na escolinha do Gugu, né, e homenageá-lo. Como foi a escolinha do Gugu? A gente pode falar um pouquinho disso? Foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, assim, profissional. Como era gravar? Como era o... Era maravilhoso. O Gugu era uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida, não só na televisão. Assim. Ele era um cara, um gentleman, uma pessoa maravilhosa, de um coração bondoso. Eu, graças a Deus, nunca precisei de pedir nada a ele, mas os colegas que a gente foi pedir por eles, como, por exemplo, o seu Eugênio, né, que era baixinho, o Gugu tirou ele da rua, ele estava na Cracolândia, e o Gugu pegou ele, botou numa casa de recuperação e levou ele para a escolinha para trabalhar com a gente. Mas dizem que o Gugu não gostava que ninguém contasse as benfeitorias que ele fazia. Não gostava. Ele não gostava. Tinha uma camareira, que era a camareira dele e da gente também, e ela... nos confidenciou uma vez que o desejo dela era ter filhos. E nunca contou isso pro Gugu e tal, porque ela tinha intimidade com ele, mas nunca contou. E isso chegou no ouvido do Gugu. Aí o Gugu chamou ela um dia e disse, olha, eu vou pagar o seu tratamento, não vai ser aqui, vai ser nos Estados Unidos. Você vai para lá, vai fazer um tratamento e você vai engravidar. Eu vou pagar tudo, mas eu não quero que você conte para ninguém. E ela engravidou, teve um filho dela e tava feliz pra caramba. Aí um dia ela não aguentou e contou pra gente, sabe? Ela disse, mas não conte pro chefe. E o Gugu, eu tinha uma relação muito bacana com ele, porque o Gugu ele gostava muito de zoar o Paulo Cintura na época da escolinha, sabe? E aí, o Paulo é muito meu amigo, e aí eu ficava observando as coisas que o Paulo fazia no hotel. Às vezes eu ia pro Rio, às vezes o Paulo ia lá pra Vitória. Aí eu dava toda semana, quando eu chegava para gravar, o Gugu dizia, e aí, Rocinho, qual é a nova do Paulo? Aí eu contava uma pecada pra ele zoar o Paulo, sabe? E era uma piada de bastidor, mas que terminava às vezes indo pro ar, porque era muito legal também para as pessoas entenderem o quanto ele era divertido, assim, o quanto ele era uma pessoa alta astral. Quando ele faleceu, você sentiu? Eu senti como se fosse uma pessoa da minha família, de verdade, assim. De verdade. Eu tinha muito carinho por ele e eu sabia que ele tinha muito carinho por mim. A escolinha durou 2 anos e meio.
Os outros 6 meses a gente ficou todo mundo com contrato, né? Porque era 3 anos de contrato. A gente ficou todo mundo com contrato e eu fui o único que trabalhou. Ninguém trabalhou, só eu trabalhei. Ele me botava para trabalhar. Ele botou para fazer várias matérias de vídeos que estavam estourados do YouTube, coisas inusitadas. Eu fui, por exemplo, para o Acre, lá em Rio Branco, fazer uma matéria sobre um cara que era o Tonho dos Couros, era eu de Tonho. Um cara que era encantador de galinhas. Legal. Aí o cara cantava, as galinhas vinham para perto dele. Aí eu fiz a matéria lá, depois o cara veio no palco aqui, aí o Homero Salles, que era o diretor, de sacanagem, botou comida para as galinhas não vieram para perto do cara, o cara passou vergonha, teve que voltar. Nossa! Eram os negócios assim. E aí teve um dia que essa é muito legal. Eles criaram um quadro lá e me botaram no primeiro dia do quadro. Era 3 artistas de formatos diferentes, de artes, né? Para pegar uma pessoa da plateia e esses artistas iam treinar essas pessoas durante uma semana para na outra semana essas pessoas da plateia apresentar um número sobre a arte de cada um daqueles artistas. Eu era do humor, tinha um mágico, que era um chinês maravilhoso, e um bailarino. Beleza. Aí, quando chamaram a menina que veio para mim era fanha. Você imagina, eu fazer uma menina fanha pra contar piada de cara, já é engraçado naturalmente. Vai ser muito mas, bom. Mas assim, não é sacanagem também, né? E aí eu tive uma ideia bacana, o número dela foi sensacional, a gente riu muito, o Gugu disse, você não vale nada também, você fez uma coisa, ficou muito engraçado. Só que quem ganhou foi a menina do bailarino, né? Porque dança realmente é diferente. Mas foi muito legal. Então tinha essas coisas, essas particularidades assim. Ele gostava muito de mim. Aí a galera dizia, rapaz, o Gugu gosta de você. Eu digo, graças a Deus, a energia bateu, né? Se tivesse que definir o Gugu numa palavra. Eu acho que a palavra ideal para o Gugu é coração. Acho que é isso. Ele era um cara do coração maior do que ele. Assim, ele ajudava muitas pessoas. Naquela época eu fazia muito show no Brasil por conta do programa. E todo lugar que eu ia, Márcia, eu voltava com a bolsa cheia de carta, porque as pessoas entregavam pra gente, não só pra mim, mas pros outros colegas da escolinha também que faziam shows, achando que a gente ia entregar na mão do Gugu, né? Porque pra ele ajudar, com a esperança deles ganhar a casa e tal. E não era, a gente entregava para a produção botava lá numa sala cheia de cartas e tal. Mas ele era um cara de um coração assim que eu nunca vi na minha vida. Ele era realmente aquilo que a gente via na televisão, ele era como pessoa. Né? Rocinho, queria falar do Não Há Violência, que o humor e a poesia não vençam, que é o livro que hoje é best-seller. Você imaginava que ia virar best-seller assim, tão rápido? Não, eu fiz um trabalho com um pessoal que vende na Amazon, né? E aí eles me instruíram tudo, olha, vai por esse caminho, não sei o que, tal. E aí eu fui. Só que assim, o livro, o tema principal do livro é felicidade, né? Sim. Tem caso verdadeiro, tem felicidade, e nos 2 primeiros dias ele foi o mais vendido em 3 categorias. Casos verdadeiros, poesia e felicidade. Só que ele ficou 10 dias na categoria de felicidade como o mais vendido do Brasil. Então isso aqui realmente é pra gente pensar em como a nossa vida pode... É porque você tem que fazer da desgraça a graça da tua vida, sabe? É isso que eu fiz, né? Eu tirei uma graça da desgraça e fiz. Posso ler um? Pode, o que você quiser. Eu vou abrir então aqui, aleatoriamente. Você vê que uma vez eu fui no Ratinho com outro livro de poesia, aí o Ratinho, entreguei o livro pra ele, aí ele abriu e disse, vou ler uma poesia. Eu digo, Deus queira que seja engraçada, senão eu tô ferrado, né? Só que aí, cara, a poesia era muito engraçada aquele livro. Então eu espero que então, pera, que você eu quero ler ler aí. poesia. Ou poesia. Não, pode ler poesia ou pode ler qualquer artigozinho aí. Pronto. Riso, poesia e revolução. Se a escola ensina a contar, ensina também a rimar. Que quem aprende poesia sabe viver, sabe amar. Se na rua vem a treta, eu respondo com o refrão, que o riso na ponta da língua é escudo, é proteção. E na vida, meu parceiro, se o problema quer me pegar, eu solto um verso ligeiro e ele não consegue me alcançar. É isso aí. Rocinho Macedo, muito bom. O superpoder que você tem, vou ler mais uma. Pode, por favor. Você tem um superpoder, sabia? E não precisa ser picado por aranha, nem ser de outro planeta. Seu superpoder mora na sua boca, no seu olhar, no seu jeito de falar, no seu jeito de tratar as pessoas. Uma piada bem contada pode salvar o dia de alguém. Uma rima bonita pode ser o abraço que a pessoa nem sabia que precisava. Um sorriso sincero pode ser a luz na escuridão de quem está quase apagando por dentro.
Que lindo. Bonito isso, né? Eu digo que as pessoas elas procuram um super-herói, né? Na política, na arte, no futebol, em qualquer outra coisa, as pessoas sempre procuram um super-herói, né? Nós brasileiros, inclusive, somos assim. As brigas por política que a gente está vendo hoje aí nesse meio é um negócio absurdo. Eu fiz até uma poesia que está até no meu Instagram, quem quiser ver tá lá. Não vou contar a poesia toda, mas o início da poesia ela diz assim... A gente no Brasil, a política no Brasil virou uma luta de boxe dos dois lados. Lula não perde um assalto e Bolsonaro não sabe dar um golpe cruzado. Aí eu digo para as pessoas que para de procurar herói em política, herói. O seu herói está dentro de você. Verdade. A sua heroína está dentro de você, Márcia. Como o meu herói está dentro de mim. O meu herói é o Tonho. É o meu personagem. Sabe? Todos nós temos um personagem dentro da gente. Eu queria ser o Tonho 24 horas. De verdade. Porque o Tonho ele não tem CPF, não declara imposto de renda, não tem nenhum boleto para pagar, não tem nenhum tipo de doença. Não é verdade? Verdade. A vida seria maravilhosa se fosse assim. Mas ela é assim, é só a gente transformar assim. Eu mesmo sem estar com a roupa do Tonho, eu me sinto um super-herói. Porque ele está dentro de mim. Então procura o teu super-herói dentro de você, o teu personagem está dentro de você. Seja um personagem para poder disfarçar os teus problemas, porque ninguém tem nada a ver com os teus problemas. Às vezes as pessoas têm um problema maior do que o teu, que está assistindo. Quase sempre. Né? E a gente acha que o nosso é o maior. Exatamente. Então, só a gente mensagem entender que isso. você deixaria para as pessoas que estão assistindo, para a gente se despedir aqui? A mensagem, eu acho que principal é a última frase do livro, que eu sempre digo para as pessoas, eu digo, ser feliz é o que te leva além. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Uhul! Amei, é isso aí. Você já viu alguém feliz encher o seu saco? Ninguém. Já viu você feliz encher o saco dos outros? Se a vida fosse assim, Márcia, se os políticos, em vez de ficarem brigando, fizessem a felicidade das pessoas, a gente não tinha assalto, a gente não tinha crime, a gente não tinha violência contra a mulher, que é o tema principal do livro. A gente não tinha nada disso que a gente vê. Né? Só que tem gente que não tem interesse nisso. Você acha que ministro lá do STF tem interesse que acabe o crime no Brasil? Não. Você acha que as pessoas delegado tem interesse que acabe o crime no Brasil? Juiz tem interesse que acabe, policial tem interesse que acabe, eles vão perder o emprego deles. Então as pessoas defendem o emprego deles, sabe? E esquecem. Esses dias eu fui parado por um policial rodoviário federal. E ele me parou assim, eu vinha de uma palestra em Minas Gerais, tinha ido de carro, um carro alugado, não era nem o meu carro. Aí quando o cara me parou, eu disse, desce aí do carro, todo ignorante comigo, né? Eu digo, meu amigo, calma, o senhor peça meu documento, o que é que está acontecendo? O senhor pode me dizer o que é que está acontecendo? Só no final. Eu digo, nossa. E eu não entendi o cara nervoso e tal. Eu digo, meu amigo, isso não tem necessidade disso, né? Pois é. Aí ele, onde foi que o senhor dormiu? Eu já sei de tudo da sua vida. Eu digo, se você sabe tudo da minha vida, tu tá me perguntando pra quê? Né? Aí ele não sei o quê, aí viu que não tinha. Aí eu digo, sim, e aí? Aí olhou minhas malas, tudo, olhou não sei o quê, não tinha nada. Aí ele, nível 0, aborta a missão pro outro policial. Aí eu digo, mas peraí, por que você, agora me diga. Não, ele não falou. Aí eu digo, cara, só tem um detalhe, você não pode tratar as pessoas dessa forma. Porque até que prove o contrário, todo mundo é inocente, né? Então primeiro você prova o contrário para você me tratar como você me tratou, como marginal. Aí chegou em casa, eu gravei um vídeo, despretensiosamente, porque eu fiquei tão indignado com aquilo. Aí eu gravei um vídeo contando, relatando essa história. O vídeo bombou, porque todo mundo ficou indignado com isso. Não, e já muita gente já passou por isso. A gente não pode ser maltratado pelas pessoas. E, na verdade, uma pessoa que está ali para ajudar a população. A gente paga para eles manterem a nossa segurança e eles tratam mal a gente. Não pode, não pode. Assim, eu ficaria horas conversando com você, mas, então o livro, o e-book tá na Amazon. Tá na Amazon. E esse aqui para te contratar em palestras, eventos. É só entrar no meu Instagram, o Rossini Macedo, tem dois, o Rossini Macedo e o Tonho dos Couros. Né? Porque o Tonho dos Couros é mais famoso do que eu. Dá também para contratar o Tonho? Sim. O Tonho também faz som. O Tonho entra na palestra. O Tonho é quem abre a minha palestra. Então tá. Você sabe que o único artista do Brasil que não precisava de uma pessoa para abrir o show, o programa de televisão ou a palestra, era o Silvio Santos, né? Porque ele mesmo contava as piadas para os colegas de trabalho dele. Maravilhoso. Que saudade do Silvio, né? Faz falta, não faz? Demais da conta. Você sabe que foi o único cara que eu não tive coragem de pedir para tirar uma foto.
Olha, eu consegui tirar uma, você já viu? Eu vi no seu Instagram. Viu? Eu vi no seu Instagram. E aquela foi a última vez que eu gravei com ele. E aí foi o dia que ele tava bem-humorado, tirando foto com todo mundo. E aí eu fui e tirei. A foto que eu tenho com ele é eu contando piada no palco e ele na plateia rindo, sabe? Eu de caramba. Bom. Tá ótimo. Rocinha, então tá aqui o Instagram dele. A gente vai deixar o seu @ aqui na tela. Muito obrigada pela sua participação. Que você faça muito mais pessoas rirem, transformarem as vidas. Que você leve sua poesia pro Brasil e pro mundo. Que você faça muito mais gente feliz, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado a você pelo carinho, pela receptividade aqui. Desejo muito sucesso para você e toda a tua equipe aí, o Rafael, toda a galera que faz o teu podcast e o teu trabalho também lá na Jovem Pan. Deus abençoe. Amém. E tudo esperamos você lá no Pânico com a gente. Se Deus quiser, vou lá qualquer dia. Né? E aí eu queria deixar um poema que também está no livro, que é curtinho, que eu digo que é o que eu já falei aqui, a vida é uma graça, né? Aí esse poema eu escrevi assim, eu digo que sonhava eu ter a graça de fazer graça das coisas mais sem graça. E sem graça, um dia fiquei. Até que um dia tive a graça do público achar graça da graça que eu ensinei. Aprendi que por maior que seja a desgraça, nós temos que usá-la para fazer graça. Por isso vejo graça em todo canto e por mais infeliz que a vida me faça, procuro sempre fazer uma graça para sem graça não terminar em pranto. Ai, que legal! Amei! Mas olha, eu fiquei intrigada com isso aqui. O que é? Eu falei com você que eu ia fazer, né? Isso aqui é uma poesia que eu escrevi e uma poesia com um apetrecho de mágica, né? Isso é uma corda mágica. Aí eu digo no final das minhas palestras, eu digo assim para as pessoas, eu digo, olha, eu não precisava fazer 1h30 de palestra. Em 1 minuto e 10 segundos, eu resumo tudo que eu falei na palestra. Mas se eu fizer só isso aqui, a empresa não ia me pagar, né? Então eu estou fazendo só no final. Eu digo para as pessoas que a vida é como um nó numa corda assim, que nos dá a oportunidade de desatar e se equilibrar. Tem começo, meio e fim. Por isso é bom sempre observar que a moleza só vai chegar perto do fim. No começo e no meio, duro, você tem que trabalhar, pois quando ela estiver mole assim, não adianta reclamar. Isso só se resolve com um remedinho. Então é melhor se ligar. O começo é o passado, o meio é o presente e o fim é um futuro inesperado. Não seja inocente. Equilibre sua vida de todo lado. Família, fé, trabalho, saúde, de corpo e mente. Lute pelo que for possível ser conquistado, por mais difícil que seja, viva intensamente. Pois esse é o maior legado de uma pessoa inteligente. Não sofra com as coisas ruins do passado para poder aproveitar melhor o presente, já que tem um futuro em S's para ser alcançado. Eu desejo com muita sinceridade que você tenha saúde, sucesso, serenidade, sonho, sabedoria, sagacidade, segurança, simpatia, solidariedade, sorrisos e muita sorte. Já que sexo só fará até uma certa idade. Amei! Muito obrigada, Rocine Obrigado Macedo. Olha, nesse clima, a gente se despede do MDcast de hoje. O estúdio Soul Hostcast tá aqui sempre na Barra Funda, com espaço maior, ampliado, com câmeras de 4K, com muito equipamento de qualidade, edição, pós-produção, tudo para levar o seu conteúdo para outro nível. Então, vou deixar o contato aqui para vocês falarem com o Rafa e pode pedir desconto e dizer que viu aqui no MDcast, tá bom? Beijo, até a próxima quarta-feira. Obrigada!